Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou falar de uma análise de um texto muito bacana de Thomas Trauman, que é um cientista político muito respeitado, sempre com análises bem lustras, bem coerentes, e ele vai dizer no final que Ciro Gomes pode ter uma avenida para percorrer e crescer nas pesquisas daqui até as eleições. Mas antes de falar disso, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações, se gostar do vídeo, deixa o like, se não gostar, deixa o dislike. Qualquer comentário aqui embaixo é muito útil para a gente chegar em outras pessoas. E eu quero fazer um convite especial, que é para que quem não assistiu a live deste dia 25 de novembro, em que eu participei aqui no canal com a Lívia e com o Caio, apresentadores do podcast Política ao Quadrado, assista. Foi muito bacana, olha, foi muito legal mesmo falar com eles. Eu acho que vocês vão gostar bastante. E quem assistiu também, se puder deixar um comentário aqui do que achou, isso é muito bacana até para incentivar outras pessoas. Bom, pessoal, o texto que eu vou analisar aqui com vocês, do Thomas, então, é do dia 4/11, eu vou deixar o link, ele tá lá no site Poder 360. Aí alguém pode pensar, William, mas esse texto ficou velho, porque aconteceu muita coisa de lá pra cá. Sim, o que aconteceu eu vou atualizar aqui, porém, a análise que ele faz já considerava a candidatura de Sérgio Moro, já que naquela ocasião todo mundo já sabia que ele se filiaria ao Podemos no dia 10, como de fato aconteceu. Inclusive ele vai analisar considerando a candidatura de Sérgio Moro. Ali ele vai falar de uma pesquisa Poder Data, até porque está no site Poder 360, então ele pegou aqui a Poder Data de outubro, que era a última antes dele publicar o vídeo, que mostrava Sérgio Moro na frente de Ciro Gomes num cenário 2 pontos, Sérgio Moro tinha 7, Ciro 5, e no outro cenário, Sérgio Moro e Ciro Gomes apareciam empatados. Só que depois que ele publicou esse texto, saiu nova pesquisa Poder Data, que eu analisei aqui no canal, que Ciro Gomes cresceu 2 pontos nos dois cenários. Então, onde ele estava 3 atrás, ele passou a ficar só 1, e onde ele estava empatado com Sérgio Moro, ele passou a ficar 1 na frente, porque o Sérgio Moro também cresceu 1. Ou seja, do ponto de vista de pesquisa, o cenário para o Ciro até melhorou em relação ao que se tinha no dia 4 de novembro, tomando como base os números do Poder Data. Então vamos lá para o texto dele, tem coisa muito importante para a gente refletir. Diz ele, das poucas quase certezas sobre as eleições de 2022, uma é que ao chegar nas urnas o eleitor terá entre as suas opções o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Lula e o ex-ministro Ciro Gomes. Todo o resto é dúvida. O PSDB vai ressuscitar em torno de Eduardo Leite ou João Dória? Isso aqui é um ponto que precisamos atualizar, porque de lá para cá tivemos as prévias do PSDB. Um desastre total, problema no aplicativo. Não só isso, declarações pesadas do Dória contra Leite, Leite contra Dória. Enfim, o clima no PSDB é o pior possível. Essa indefinição por si só, mesmo que o clima tivesse bom, só de ter a indefinição é ruim para o partido nesse momento. Enfim, então o PSDB está mais fragilizado hoje, eu acredito, do que estava na avaliação dele, que continua dizendo: a candidatura de Rodrigo Pacheco é para valer? Sérgio Moro vai até o fim? Ou eles podem todos se juntar em torno de um nome só para representar a direita liberal? Essa é uma pergunta interessante. Eu tenho dito aqui que nós teríamos, eu acho que 4 candidaturas mais encorpadas para 2022. Lula, Bolsonaro e Ciro, e mais um desse campo. Mas eu acho que o PSD está mais para fechar com o Lula ou com o Ciro e não com este outro campo. Tem que ver qual vai ser realmente a estratégia do Kassab. E ele vai dizer mais aqui, é provável que só se saiba disso em junho, num processo de autofagia entre candidatos que não chegam a 2 dígitos. E aqui eu destaco, a gente já viu Datena desistindo, Luciano Huck, Amoedo, Mandetta ontem anunciaram que ele tinha desistido, depois o Mandetta voltou atrás e disse que não, que ele continua com o nome dele à disposição do partido. Vamos prosseguir com o Thomas, que vai dizer: enquanto Lula e Bolsonaro são candidaturas já conhecidas, a de Ciro Gomes pode ser o enigma que vai resolver a campanha. Candidato a presidente pela 4ª vez, ex-tucano, ex-ministro dos governos Itamar e Lula, o ex-governador do Ceará, Ciro, pontua quase sempre em 3º lugar. E aqui ele vai destacar, no último Poder Data estava empatado com Sérgio Moro, com 5 a 7% das intenções de voto. E destaca algo interessante. Quando os 12% dos eleitores que se recusam a votar em Bolsonaro e Lula são confrontados com outros nomes, 28 preferem anular, 15 a 16 preferem Ciro. Ele é o 3º candidato mais conhecido,
tem uma militância aguerrida. Isso aqui faz diferença, eu tenho chamado a atenção disso há tempos. E é o único, fora Lula, que comanda um partido. Mesmo assim, é tratado como se fosse fantasma. E isso ficou mais evidente com a chegada de Sérgio Moro. Essa coisa de tornar o Ciro um fantasma invisível não é de hoje, vem desde sempre. Por quê? Porque o Ciro tem propostas que não agradam a elite financeira, elite que influencia a grande mídia. A grande dificuldade da grande mídia para 2022 é que a cada eleição os eleitores dependem menos de televisão, então vão mais para as redes sociais. Hoje tem podcasts que são vistos por milhões de pessoas. Eu não estou dizendo que a tarefa do Ciro será fácil, não. Pouco antes de gravar isso aqui, eu vi a Globo News colocando ali os candidatos, aí colocou Bolsonaro, Lula e o Ciro lá atrás, na análise que eles fizeram, ignorando que o Ciro está em terceiro ou, na pior das pesquisas para ele, em quarto lugar, tecnicamente empatado com Sérgio Moro em terceiro. Mas a mais recente, Poder Data, o Ciro está em terceiro no cenário. Então, puxa, qual que é o motivo de colocar o Ciro lá atrás? A gente sabe que é proposital, não tem nada que, esquecemos. E vamos continuar com o texto dele que diz: Ciro é bom para a direita liberal quando ataca Lula, mas é ignorado quando destoa do consenso econômico pró-mercado. Nas redes sociais e na mídia tradicional, ele só ganha espaço quando fala mal de Lula do PT. O que, aliás, ele tem feito com agressividade cada vez maior. Isso aqui cria na ideia de muitos a coisa de que o Ciro só critica o Lula e o PT, o que é uma mentira. O Ciro critica na essência o modelo econômico de governança, e ele não alivia por conta disso governos anteriores que adotaram esse modelo, e nem Bolsonaro. Mas vamos continuar com o texto dele aqui que vai dizer: quando o Ciro toma posições sobre assuntos reais, como por exemplo ameaçar desfazer uma eventual privatização da Petrobras, o destaque é mínimo. Sim, meus amigos, o Ciro tem tratado dessas questões importantes, da questão dos Correios, da Eletrobras, essa agora da Petrobras, o Ciro está fazendo uma série. E é praticamente ignorado pela grande mídia, salvo um ou outro caso aqui e ali, ou da Tenda, que abre espaço para o Ciro ir no seu programa e falar por mais de uma hora sobre o que ele pensa sobre esses problemas aqui reais. Assuntos que impactam na vida do povo. E continua o Thomas dizendo: existe uma fraude intelectual em boa parte das análises sobre o potencial de votos de um candidato da direita liberal. Os números incluem os eleitores de Ciro no total do nenhum nem outro, como se eles fossem, depois de unir os tucanos e liberais em torno de um programa baseado na reforma do Estado e privatizações. Sim, tem uma galera do Moro agora achando que eleitores do Ciro vão migrar para o Sérgio Moro. Isso é uma loucura total. Eu acabei de dizer que o Ciro tem feito denúncias contra o desmonte da Petrobras. E o Sérgio Moro acabou de dizer que ele é a favor da privatização da Petrobras. Então, não dá, de forma alguma. E eu tenho conversado com vários eleitores do Ciro Gomes e não existe essa possibilidade de votar no Sérgio Moro. É zero. Pode acontecer de alguém que falou que votaria no Ciro e agora vota no Sérgio Moro, mas pode ser simplesmente aquele eleitor que estava de passagem, em que fica oscilando de um para o outro, mas quem conhece o projeto do Ciro mesmo, que é a grande parte daqueles que declaram voto nele, jamais votariam em alguém como o Sérgio Moro. Vamos voltar para o texto dele. É difícil para Ciro quebrar esse círculo. Depois de quase 20 anos ao lado do PT, muitos se assustam com a ferocidade dos seus ataques a Lula, de quem tentou ser herdeiro político até 2018. Até a recuperação dos direitos políticos do ex-presidente, Ciro estava próximo de ter o apoio dos partidos como PSB e PCdoB, manobra interrompida com o favoritismo de Lula. O programa econômico de Ciro é abertamente desenvolvimentista e, em muitos aspectos, mais intervencionistas do que Lula jamais foi, o que afasta a possibilidade de apoio da elite financeira. Bom, e aqui realmente o PSB hoje está mais perto de fechar com o Lula, mas não é definitivo, tudo pode mudar daqui até as eleições. E sobre essa coisa da elite financeira, sim, lembrando da frase de Michel Temer, né, qualquer um menos o Ciro, ela ficaria muito mais confortável apoiando o Lula, por exemplo. Até porque, para ganhar, fez a carta aos brasileiros, não fez reforma estrutural, pagou juros altíssimos, ajudou a desindustrializar o Brasil. A proposta do Ciro é de reindustrialização, voltar o Brasil a ser um país que não vive só de exportar boi, minério, petróleo. Não, a gente tem condição, como já fizemos no passado, de exportar produtos industrializados numa maior escala. Então a proposta do Ciro é sim o Estado entrar
como indutor do desenvolvimento da nossa economia e não simplesmente ficar assistindo o espontaneísmo do mercado fazer a magia do pleno emprego. Isso é um absurdo que o Ciro denuncia e, claro, afeta os interesses dessa elite que não quer ele nem pintar de ouro. Ciro negocia hoje, diz ele, o apoio da União Brasil, o partido de direita, resultado da fusão do DEM com o PSL. Se conseguir, terá tempo de TV suficiente para João Santana produzir uma campanha contra tudo e contra todos. Nesta possibilidade está uma das chaves da próxima campanha. Hoje a União Brasil está mais perto de fechar com o Moro. Isso é um fato, não adianta a gente querer dourar a pílula. Mas tudo dependerá de como o Moro ficará nas pesquisas até abril e junho. Como ele disse lá atrás, nada será definido agora. O Podemos filiou o general Santos Cruz e muitos apontam que o general seria uma carta na manga para o Moro colocar de vice caso o Podemos fique sem aliança. Mas eu acho que se chegar nesse ponto, Sérgio Moro recua da própria candidatura e essa direita liberal talvez apostaria no Dória ou Eduardo Leite e o Sérgio Moro tentaria o Senado para ficar com maior visibilidade daqui até 2026, onde ele tentaria novamente a presidência da República, tendo seu mandato de senador garantido por mais 4 anos, caso saia derrotado em 2026. E Thomas fecha de forma muito lustra sua análise. Em 2022, Bolsonaro não terá novidades a oferecer em relação ao governo que aí está. Até o Auxílio Brasil, eu tenho muitas dúvidas se isso vai ser o suficiente para devolver popularidade que o coloque como alguém competitivo. Até porque tem uma lembrança muito forte na mente de quem está recebendo agora os R$400, de que até pouco tempo eram R$600. É necessário observar daqui para frente. Sobre Lula, diz ele, promete uma volta ao governo idílico de 2010, embora as circunstâncias sejam distintas. A direita liberal promete uma combinação de governo FHC com Temer. São todas opções conhecidas. O desconhecido, diz ele, é Ciro. Aqui mais no sentido de novidade em termos de projeto e de ideia, porque de fato, o que o Ciro propõe não foi experimentado pelos últimos presidentes. Diz ele, se o eleitor de 2022 buscar segurança, é possível que Ciro seja um coadjuvante. Mas se ele repetir 2018 e buscar o diferente de tudo, então Ciro terá uma avenida pela frente. Essa avenida, meus amigos, vai depender do sentimento dominante. Não falo nem dessa coisa do nem Lula nem Bolsonaro, mas mais do que isso, o eleitor precisará de respostas concretas para os dramas que ele vive na economia, na saúde, na educação. E o Ciro sabe disso. O Ciro, repito, tem um livro que ele propõe claramente como fazer e de onde virá o dinheiro para fazer o que ele propõe. Porque proposta todo mundo tem. Projeto até Paulo Guedes tem, um projeto de destruir o Estado. Ciro tem um projeto claro, coerente, concreto, e ele tem insistido de ser esse diferente de tudo. Aquele que põe o dedo na ferida, desagrada aqui, desagrada ali, insistindo na necessidade de mudar o quê? Modelo econômico e modelo de governança, repetido desde FHC por todos os presidentes. E aí Sérgio Moro, Dória, Leite e outros candidatos dessa direita liberal não têm atacado essa questão da necessidade de mudança de modelo. É simplesmente, boa parte deles, um bolsonarismo sem Bolsonaro. Então tenhamos paciência. Não será fácil a trajetória do Ciro e ninguém nunca disse que seria, mas está longe, mas muito longe de ser impossível, porque daqui a pouco a população vai de fato se preocupar mais com as eleições e para as respostas, repito, dos dramas que ela está vivendo. Meus amigos, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.